conversa paralela de hoje, tô brincando. Massa. Conheço todo mundo. É o... Vitor. Beleza, conheço 100%. Então, a galera aqui. É massa ter uma plateia assim, porque a gente pode aprofundar mais. O ruim é que eu não me preparei para aprofundar tanto. Eu não sabia quem ia vir, mas... Quem é que deu uma lida no texto base? Boa, massa. Depois que eu escrevi aquele capítulo, e depois que foi lançado o livro e tudo mais, eu percebi que a galera aprofundou pra caramba, e eu não sabia que poderia destilar e ir lá profundamente, né? Eu fiz o capítulo mais tranquilo, eu acho que quem leu não teve dificuldade, né? É tranquilo de entender, né? É bem tranquilo. É bem fluido, exatamente. O meu objetivo, só para explicar para vocês um pouquinho, né? Eu escrevi esse primeiro livro, que é o meu TCC, um padre leu, gostou, de Igreja Católica, o livro Mercado, gostou e me convidou para escrever sobre a doutrina social da Igreja. E aí, eu olhei para o pessoal que ia escrever, todo mundo, Enzo, era doutor ou pós-doutor em alguma coisa, em algo específico em teologia ou filosofia. Eu disse, cara, esses caras estão muito acima de mim, não vai dar para mim. Aí eu disse, rapaz, eu posso até escrever, mas bora fazer algo que converse mais, assim, com o aspecto hoje, e me parece que o Brasil e o mundo, ele faz uma reflexão, a gente deve fazer uma reflexão dessa pós-modernidade em relação à forma de governo, à forma da crise, a crise da democracia. Eu acho que está muito hypado isso aqui, vamos fazer? Aí ele disse, na hora, só vai na linha que tu quiser e tá ótimo. E aí eu trouxe para minha seara, né? Eu sou mestre em políticas públicas, é o que eu adoro estudar, são duas coisas que eu adoro estudar, né? Sobre igreja e sobre crises de forma geral, né? Principalmente políticas públicas me interessa muito. Aí eu tentei unir as duas coisas nesse capítulo. Então vamos apresentar alguns slides. São mais densos que outros, alguns vai ser muito bobo, e vocês vão dizer, beleza, tranquilo, entendi tudo. Aí eu vou logo para os temas mais polêmicos ou para o Red Pill. Beleza? Pode ser então? Vamos começar perguntando para o Igor. Fala. Onde é isso aqui? Tu sabe? Não te falar que não sei, hein? Tu sabe, Sara? Acho que não. Tu sabe, Vitor? Pozinho Sabe, Michel? Uma cara meio barroca, né? Sabe, Joaquim? Isso. Matheus? Olha a cara do Pozinho. Vamos lá, boa. Não é só cara da família. É bonito, cara. É bonito. Pessoalmente. Pronto. No Vaticano tem 4 basílicas papais. Essa aqui é a principal, é a Catedral de São Pedro, certo? E aqui é o altar-mor. É super bonito. Eu quis começar porque isso permite também a cultura. Então, se você nunca foi para Roma, nunca foi para o Vaticano, vá, coloque em algum momento da sua vida. Marcos, mas não sou católico. Vale muito a pena. Vale muito a pena. Se você é fã da civilização ocidental, ou o melhor que ela pode propor, lá você tem um show, assim, um museu a céu aberto de graça. E aí, por mais que você não acredite em Deus, você sentar e olhar para aquela obra, você se sente penetrado por algo. Tá bom? Então, beleza, queria começar porque a gente vai falar sobre a perspectiva católica, e isso é uma imagem, uma arte que eu acho muito significativa da igreja. Beleza. Por que uma perspectiva católica? E aí eu posso falar por vários viés aqui. Um viés que eu pensei logo no início foi, quando eu fiz a disciplina de micro 4, é uma disciplina de economia e tudo mais, aí tu tem que escolher um tema qualquer, XYZ. Eu escolhi economia da felicidade. Economia da felicidade. E aí eu fui ler artigos que falam sobre isso, achei um paper massa. Isso é massa, é de Harvard, né? Não, tô brincando. Mas era mesmo de Harvard, era um paper que, tipo, eles demoraram mais ou menos 70 ou era 80 anos, porque são gerações de entrevistas. Então você entrevista o bisavô, na década de 30, aí você entrevista ele, sei lá, ele nos seus 20, nos seus 30, nos seus 40, nos seus 50, aí depois você entrevista os filhos dele, entrevista a relação que ele teve, e tudo perguntando com relação à felicidade. Felicidade, 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 felicidade. A conclusão desse paper é um paper super difícil de ser feito justamente porque você tem que fazer várias entrevistas ao longo do ano. Ao longo do ano não, ao longo de décadas. Então, por exemplo, o cara que começou a pesquisa, ele morreu, passou para outro pesquisador, o cara morreu e o outro pesquisador finalizou a pesquisa. Então é realmente algo super complexo.
E a conclusão dos caras, que felicidade está em você dividir com outra pessoa algo que é íntimo seu. Em você ter relações interpessoais, não são muitas, mas a que você tiver, você tem que se aprofundar. Você valorizar a família. Pô, aí quando eu li isso tudo, eu disse, beleza, o cara não precisava de 70 anos. Os caras tivessem feito catequese, o cara saberia disso, tá entendendo? Por que eu tô falando isso? Porque eu tinha essa impressão, e eu continuo a ter, que a ciência, como a gente tem uma concepção hoje, quando ela é praticada de forma muito honesta, ela depois de anos de estudo, parece que ela consegue achar aquilo que a Igreja Católica já fala há 500 mil anos. Né? Isso em diversos aspectos. Essa economia da felicidade foi muito concreta. Então, por que estudar a perspectiva católica? Porque eu acho que ela tem algo muito relevante a dizer. 2, porque ela é uma das instituições mais antigas, eu acho que talvez não, com certeza, em relação a tempo, em relação à capilaridade do mundo, em relação à antifragilidade. Então ela passou por várias crises, ela está em todos os lugares do mundo, todos os 200 mil, 194 países ela está, e ela é uma instituição que se provou ao longo dos séculos. Então se você tem a soma dessas coisas, e não só a soma dessas coisas, somado a grandes caras, Tomás de Aquino, Santo Agostinho, grandes caras que desenvolveram, cara, muito para a ciência, muito para a humanidade, você tem que dar algum respaldo para a Igreja Católica. Eu estou falando isso porque eu estou aqui no meu público, não sei quem aqui é católico e não é, mas me parece que olhar com cuidado o catolicismo não é necessariamente você ter que acreditar nos dogmas da igreja, mas você olhar para essa instituição que é super antiga e deixar um legado absurdo e dizer, beleza, no fim último, se eu não quiser concordar com nada do Marcos, eu tenho que concordar que existe um path de happiness. Eita, Vinícius Miller fica doido. Tem um path de happiness aqui, claro. Não só por sermos civilização ocidental, mas especificamente o Brasil tem um path de happiness imenso com a Igreja Católica. Imenso, né? Então existe uma influência do passado e das decisões da sociedade, como nós concebemos humanidade, e isso muito foi formado pelo pensamento católico, pensamento cristão de forma geral. Foi muito, né? Se você duvida disso, eu deixei uma referência aqui muito legal, que é esse texto do Thomas Woods, um livro super legal. Antes de eu escrever a minha dissertação, eu li esse e li outro. Esse cara, tudo que ele escreveu vale a pena ler, Thomas Woods. Como a igreja construiu a civilização ocidental, e esse Grandes Mentiras contadas sobre a Igreja Católica é mais para aqueles caras que são mais, sei lá, ensino médio, que vai estar gravado, né? Então, você que escutou muito do seu professor de história, que a igreja foi contra, sei lá, foi a favor da escravidão, foi a favor de matar, sei lá, queimar as bruxas, escravizou índios e tudo mais. Então, se você ainda acredita nessas pataquadas, leia esse livro, pesquise um pouco mais, veja fontes primárias, e aí a gente pode construir algo mais sólido. Então, me parece que a perspectiva católica merece ser observada, certo? Merece ser observada. E aí eu vou entrar em uma perspectiva específica, que é a DSI, que é a doutrina social da igreja. A gente vai falar mais dela, mas eu queria deixar logo escrito aqui, que é o quê? Beleza, mas antes de falar da DSI, certo? Vamos falar disso aqui. Qual seria o modelo de sociedade desenhado por Deus? Se Deus fosse o cara do The Sims, como é que ele construiria, Mateus, a sociedade? Um dia um professor falou, cara, se você quiser saber sobre isso, leia o livro Santo Agostinho, Cidade de Deus. Aí eu percebi que o cara não tinha lido nada de Santo Agostinho, porque tem nada a ver isso. Na Cidade de Deus tem nada de urbanismo, tem nada de dizer, cara, não pode prédio, tem que ser casa até 2 metros, não tem nada, zero. Tem nada de urbanismo. Então o cara não leu, e é um professor do... Tá bem? Então não vou falar quem é. Vocês conhecem. Beleza. Qual seria o modelo de cidade desenhado por Deus? Essa é uma pergunta. Assim, parou o vídeo, 5 segundos, pensou, The Sims, como é que seria? Beleza. Aí a outra, essa aqui o quase vai gostar. Qual seria o modelo de governo desenhado por Deus, né? Um spoiler aqui.
Não, mas tô brincando. Mas qual seria o modelo de governo, como seria essa sociedade, como a gente organizaria a relação entre pessoas, quem teria o monopólio da força, como existiria o check and balance, né, desse cara ou desse conjunto de pessoas. Seria uma monarquia, seria um monarca parlamentarista, seria uma república, seria... Como seria, né? Então, o que eu coloquei essas duas perguntas justamente para chegar a gente, beleza, o que é que a gente está falando hoje? A gente está falando que a Igreja Católica dá um pitaco sobre isso aqui. Isso aqui é doutrina social da Igreja, certo? É sobre isso que a gente vai se aprofundar essa tarde. Beleza. Alguém conhece esse cara aqui? Não? Essa cruz tortinha aqui. Se eu olhar numa bandeira de um país que tem essa cruz tortinha. Quase. É na Europa, tem verde, vermelho e branco. Itália. Quase. Santo Estevão na Hungria. Foi o rei que é santo e ele fundou, né? Ele fundou, na época não era Hungria, mas aquela região. Também merece a visita, viu? Budapeste é uma cidade super bonita, super romântica. E aí, eu botei aqui um aspecto que, de fato, a igreja ela tem um monopólio, ou melhor, não um monopólio, mas ela tem certeza daquilo que ela fala em relação à moral, certo? Em relação à moral. E essa igreja, ela nos chama à santidade. No quesito social, ela vai apresentar princípios, ela vai apresentar nortes, direção, de acordo com a ontologia do que é o ser humano. Então, se eu entendo o que é o ser humano, eu posso entender que ele existe caminhos que devem ser seguidos próprios de homem, próprios da natureza do homem. E se você não respeitar esses caminhos, estou dizendo aqui de uma forma bem chula mesmo, meio vulgar, para todo mundo entender. Se a gente não seguir esses caminhos, a gente vai caminhar por caminhos não humanos, certo? O que são esses caminhos humanos, Mateus? Isso aqui é uma citação que eu tirei direto do livro, né, do capítulo. A igreja não prega uma universalização de um modelo. Entretanto, há princípios que devem ser universalizados, né, que são os princípios da DSI, que a gente vai aprofundar. Pois fazem parte da natureza do homem. Isso quer dizer que esses princípios são válidos para todos os homens, em todas as épocas, em todas as culturas. Certo? Então, vale para o cara do feudo, da Idade Média, vale para o cara da época do cristianismo, no Império Romano, e vale para o cara em 3000 depois de Cristo, daqui a 1000 anos, vai valer do mesmo jeito, porque o homem continua sendo homem, o homem continua tendo a mesma natureza. A natureza não muda, o que muda são as suas circunstâncias, mas a natureza do homem vai continuar intacta, certo? Então a divindade da pessoa humana... pronto, quais são os princípios, Marcos, você está falando aí? Os princípios devem ser universalizados. São 4, certo? Dignidade da pessoa humana, bem comum, solidariedade e subsidiariedade. Então, respondendo à pergunta anterior, qual tipo de governo seria desenhado por Deus? A depender da circunstância, poderia ser monarquia, poderia ser aristocracia, poderia ser república, poderia ser democracia. São todos os modelos que podem, todos esses modelos podem flertar com as tiranias, né? E ditaduras. E se não alicerçados em princípios sólidos. Colocar um modelo superior a todos os outros de forma cega, achando que o modelo será autossustentável por ser o melhor modelo, é um erro comum nos tempos modernos e pós-modernos. Todas essas formas de modelo não são um fim em si mesmo, mas meios para alcançar o fim último que é o ser humano, certo? Então, dizer que... Tá conseguindo me filmar aqui? Beleza. Dizer que não tem que ser a defesa da democracia, tem que ser o fim último da humanidade. Cara, isso é uma bobagem. Isso é uma simplificação. Eu entendo que pode ser dois caminhos. Pode ser o cara ser canalha mesmo, ou o cara ser bobo e falar uma besteira dessa. Então pode ser, né, que o cara relativize e acha que cai na falácia de... Existem dois caminhos, certo? Inclusive, o nosso querido ministro Barroso, um beijo para você, viu? Nosso querido ministro Barroso, ele falou aqui, ele veio aqui no INSPER, fui lá assistir a palestra dele, teve muitas coisas boas, muitos pseudos-verdades e algumas bobagens. Uma das bobagens que ele falou foi essa, que a democracia ela deve ser defendida em todo custo, a todo custo, sempre, em qualquer circunstância, porque senão a gente vai cair em tirania. Como se
como se existissem dois únicos caminhos. Ou é a democracia, que a gente concede hoje no Brasil, ou a gente vive essa democracia. É claro que ele deu uma passada de pano, né, dizendo que a gente precisa melhorar as instituições, não dizendo quais são essas instituições, né? Falando que precisa melhorar as instituições, mas essa democracia é o melhor, o best do best, né? É como o Churchill e o pessoal cita essa frase achando que está lacrando demais, né? Nossa, democracia é o pior do... É um modelo ruim, a não ser todos os outros, como é que é? Alguma coisa assim, né? Ou menos pior. Exatamente. Democracia é um modelo ruim, mas é o menos pior perante todos os outros, né? Como se a premissa dos caras nós, como sociedade, fomos evoluindo como se fossem pilares, patamares, até chegar na democracia. A democracia é o cume da humanidade. Nada pode se organizar melhor do que a democracia. E se você tiver os 11 ministros da STF que a gente tem, meu amigo, é a melhor tipo de democracia possível, né? Estou brincando com vocês, não me persigam. Mas presta atenção, tudo isso aqui. Olha o que a gente está vendo aqui. Quando o modelo se torna senhor e já não serve à sociedade, é porque o modelo se corrompeu, né? Em outras palavras, estes meios devem se buscar servir à sociedade. Então a democracia só é justa, a monarquia só é justa, a aristocracia só é justa. Todos os modelos de organização da sociedade, ele só é justo e bom somente se for para servir à sociedade, não ser servido por ela, certo? Mas nunca achar que qualquer modelo, escolhi a democracia, então é sucesso total, não tem como dar errado. Escolhi monarquia porque eu sou retrógrado, é porque não vai dar certo no país, é porque eu ainda estou antes da Segunda Guerra Mundial. Então, concepção reacionária, essa palavra é boa, hein? Não é isso. O modelo tem que servir a sociedade, Não existe, então, uma pergunta do Enem, qual o melhor tipo de modelo? Letra A, letra B, letra C, letra D, e escolher uma alternativa, porque vai depender da circunstância, vai depender do povo e vai depender da cultura daquele povo. Certo? Vai depender da cultura daquele povo, porque pode ser que o povo aceite muito bem uma pessoa com figura mais forte, como uma espécie de monarquia ou aristocracia, e não flerte nem um pouco com a democracia. E possa ser que isso seja um modelo bom para aquela sociedade. Pode ser. Pode ser que um modelo bom nesses quesitos, de servir mais a sociedade do que ser servido por ela. Pode ser. Certo? Então, beleza. Então, resumo da obra. Não existe gabarito aqui e esses princípios devem nortear o desenvolvimento da sociedade. Dignidade da pessoa humana, bem comum, solidariedade e subsidiariedade. É o que a gente vai fazer agora, Joaquim? Estudar os 4 pontos, né, que a gente falou. Pode falar, Vitão. Então, o que você está falando, antes de ver qual seria o modelo ideal para uma cidade ou para um modelo de governo, você primeiro tem que ver qual seria o modelo ideal do homem, do indivíduo, que são pautados nesses 4 princípios, né? Que são os princípios universalizados. A partir do momento que você tem uma base moral pautada por esses princípios, aí sim você consegue desenhar um modelo ideal para a sociedade. Exato. Que aí sim ela vai servir e não ser servida. Perfeito, eu só vou complementar o que você está falando. O modelo ideal é circunstancial e temporal. Pode ser que hoje seja assim, pode ser que amanhã a gente decida que é melhor repensar esse modelo. E tudo bem, porque é a premissa que a gente não chegou no ápice do desenvolvimento social. A gente não chegou. Democracia não é o fim de tudo e deve ser defendido em qualquer e em toda circunstância. Não é isso. Não é. Beleza. Mas sim, existe coisas na democracia que devem ser ressaltadas, relevadas. E por quê? Porque toca nisso aqui. Nesses 4 princípios. Vamos continuar. Então, o que a gente vai fazer agora é já olhar para cada um desses princípios de dignidade da pessoa humana, bem comum, solidariedade e principalmente esse aqui, subsidiariedade, porque eu acho que esse é o que o pessoal menos entende. O que eu estou falando, Vitor, é que se eu abandono um desses princípios em qualquer tipo de estrutura social, irá ocasionar em mais dia ou menos dia em uma estrutura social não humana. Estrutura social não humana, né, certo? Você quer ler mais sobre isso? Não vai ter essa palavreada, não vai ter isso aqui, mas o que me parece, né? O que o Hayek ele faz no Caminho da Servidão é isso. Mostrar que
da forma que está, o governo vai continuar a crescer, 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 crescer. Tem outro livro do Thomas Woods que eu botei aqui como referência, que eu não me lembro o nome agora, mas também vai nessa, A Caminho da Servidão, eu acho que é esse. É bem parecido com o termo do Hayek. Mas é isso. Eu esqueço desses princípios, automaticamente eu estou caindo numa estrutura social não humana. E aí, meu amigo, se eu caio aqui, a gente vai ver. Tudo vai ser permitido, né? É como diz o Lev Tolstói no livro dele, Ana Karenina, ele começa assim, ele diz assim: todas as famílias felizes se parecem. As famílias infelizes são infelizes à sua maneira. Vou repetir. Todas as famílias felizes se parecem. Então, toda a estrutura de sociedade boa, ela tem isso aqui, ó, elas se parecem. Em alguma medida ela vai, ou em alguma medida não, em boa parte dela vai respeitar a dignidade humana, vai respeitar o bem comum, solidariedade e subsidiariedade. Todas as famílias felizes se parecem. Sociedades boas se parecem, em alguma medida, principalmente no essencial, no basilar, no que é ancorado, certo? As famílias infelizes são infelizes à sua maneira. O que a gente vai perceber aqui, que eu vou dar N exemplos, é que a sociedade ela vai escolhendo a sua ideologia da moda. Então, se a ideologia de 50, 60 anos atrás era o fascismo, opa, vou pegar, vou vestir a camisa. Ah, a ideologia agora é o que? É o comunismo? Beleza, vestir a camisa. Não, na verdade não, é o ambientalismo, beleza. Pauta ISD aqui, forte, vamos aí. Não, na verdade não, é grandes corporações, né? Oligopólio, vamos botar na ideologia. Seja ela qual for, ela vai cair numa estrutura social não humana. Estou quase entendendo, Marcos, vamos aí. Beleza. Vamos ir ponto por ponto, certo? Então são 4, dignidade da pessoa humana, bem comum, solidariedade e subsidiariedade. Eu vou focar mais em um, porque eu acho que esse deve ser muito debatido e refletido para o mundo pós-moderno, certo? Esse aqui, dignidade da pessoa humana, o que é que tu acha que é, Igor? Por enquanto eu bebo água. Então, pode falar comigo do seu coração, é bem fácil mesmo. Pelo que eu li no texto e pelo que eu sei um pouco, é mais a questão do valor da pessoa em si. Né? Então a pessoa, ela é um fim em si mesmo, né? Ela por si só tem um valor, você não precisa ter uma utilidade para ter um valor. Perfeito, exatamente isso. Em outras palavras, esse aqui é a capa do livro, viu? Então vários capítulos, o capítulo 5 é o meu. Compre o livro, maravilha, viu? O livro é excelente, é baratinho também. O que é que o Igor está falando em outras palavras e tem aqui na capa, que eu achei fenomenal. Aqui é a Basílica de São Pedro, aqui, e aqui tem um mendigo, certo? Então, esse mendigo e o Papa, ele tem a mesma dignidade. Esse mendigo e o presidente dos Estados Unidos, o homem mais poderoso da Terra, eles estão a mesma dignidade. Ah, mas ninguém o conhece, ele não é relevante para ninguém, a família dele abandonou, ele é um cracudo, ele é... Cara, não importa o que ele fez no passado ou o que ele vai irá fazer. Não importa. A dignidade é intrínseca à pessoa dele. Intrínseca à pessoa dele. Certo? Então o cara descobriu a cura do câncer, ele tem o mesmo valor de pessoa humana do que eu, você, todo mundo. É universal, é intrínseco a cada pessoa. Não importa o que você vá fazer ou fez. Certo? Dignidade da pessoa humana. É o primeiro princípio. E aí, eu coloquei aqui alguns exemplos, porque eu não sei vocês, mas quando eu li a dignidade da pessoa humana, eu olhei com o princípio, eu disse, cara, isso aqui, meu Deus do céu, um bebê todo, cara, eu aprendi a ler e escrever, sabia disso, que eu não podia baixar o coleguinha, porque o coleguinha tem direitos. E o coleguinha, mas o lápis é dele, e aí eu vou lá e pego do coleguinha. Cara, é fácil, eu tenho um sobrinho de 5 anos, ele consegue entender aqui o conceito de dignidade de pessoa humana. E aí eu paro e penso, cara, impressionante como tanto isso pré-cristianismo como pós-cristianismo, né? Eu vou chamar pós-cristianismo como pós-modernidade, viu? A mesma coisa para a pessoa que aqui vos fala. Tanto no pré-cristianismo como no pós-cristianismo, que é o momento de hoje, a dignidade da pessoa humana foi relativizada. Em muitos aspectos, anulado com uma visão de poder, força e prazer. Exemplos são quase que infinitos. Sacrifícios humanos, Império Maia e tantos outros, né? Holocausto, troca de filhos por mercadoria, abandono de idosos, pessoas mutiladas e doentes, não valem nada, né? Coisificação da mulher e de crianças, eugenia, infanticídio, holocausto, aborto, melhoramento genético, panteísmo, clonagem. Cara, eu olhar para o ser humano como uma coisa. Beleza, o Enzo me dá algum prazer, o Enzo me dá alguma força, o Enzo me dá... Quando ele não me der mais, eu vou lá e descarto ele.
Ele não vale porque ele é um ser humano. Ele vale pelo aquilo que ele pode me dar. Certo? Então, parece ser e é mesmo, um conceito super fácil de ser entendido, mas a gente ainda flerta tanto com isso. Tem um documentário, que eu já não me lembro qual é, mas é bem fácil, só colocar assim, Iceland, né? Eu acho que Iceland em português é o que é Iceland? Islândia, exatamente. Islândia não tem mais pessoas com síndrome de Down. Aí vai ter reportagem lá, falando que o pessoal descobriu um jeito na gestação e aborto lá é liberado. Então a pessoa que está gestante, a mulher está lá gestante, diz, tem síndrome de Down. E aí a pessoa olha assim, beleza. Não quero. Acho que não vale a pena. E ela decide. Porque como o aborto é liberado, né? O aborto aqui é o maior. Hoje, se eu fosse elencar um, disparado. A gente relativizou a dignidade da pessoa humana, dizendo que a mãe pode olhar para o seu filho, quando ela estiver no útero dela, ela pode dizer, beleza. Em muitos países, cara, até 9 meses, assim, tem tudo lá e beleza. A mãe é direito da mulher, né? É direito da mulher. Então, assim, parece que a gente evoluiu muito como ciência, né? Então, aí tem uma dicotomia aqui. Se a gente evoluiu como ciência, quer dizer que tudo do passado é errado e o futuro é que é o progresso que é o bom, né? O futuro que é o bom. Mas na verdade não. Muitas coisas do passado a gente fazia muito mais correto. Você chegar para uma mulher na década de 20, em qualquer lugar do mundo, e dizer que, a forma que a gente vai mais relativizar a dignidade da pessoa humana não vai ser guerra. Não vai ser um homem matando outro homem. Não vai ser a guerra de Israel, não vai ser a Segunda Guerra Mundial, não vai ser. Vai ser as mulheres, as mães, olhando para o seu útero e dizendo, não quero. Pode ser por defeito, pode ser pela minha circunstância, pode ser porque eu não quero mesmo. Pode ser qualquer coisa que eu possa alegar. Duvido que alguém acreditaria. Duvido. Na década de 20, alguém acreditar que aborto ia matar mais que guerra. Cara, é absurdo. Eu não sei qual, eu vi uma estatística faz um tempo já, que a guerra da Ucrânia matava X e a quantidade de abortos que era praticada na Rússia era maior que a quantidade de soldados mortos. São 55 milhões de abortos por ano no mundo. Cara, é absurdo a quantidade de seres humanos abortados. Pode falar. Agora que a pessoa nasce com a dignidade humana, né? Intrínseca. Nasce com ela. Isso. Você acha que essa pessoa tem o direito de perder isso? Ela consegue perder essa dignidade? Se ela comete algum ato durante a vida, que ela vai perder essa dignidade? Você não você, mas tudo assim. Você acha que isso é possível ou é impossível? Impossível. Por mais que o cara seja o Hitler, Mao Tse Tung, não perde, tá entendendo? Ele fez muita coisa errada. Mas o justo é o quê? Prender ele, aí a gente vai entrar em outra esfera, certo? Vai entrar em outra esfera. Mas ele não é, ele agora é um animal, agora é uma planta. Vou torturar ele. Porque ele torturou outros, então vou torturar ele. Ele merece. Não. O que a igreja, que a doutrina social da igreja fala é não. Todo homem, ele é intrínseco a ele essa dignidade. Não se perde. Eu posso assumir um papel de carrasco sem ser punido se eu ceifar a vida de uma pessoa que fizeram mal pra mim? Sim, legítima defesa, tá falando. Total. Mas essa pessoa ainda vai ter a dignidade dela. Mas eu vou ceifar essa vida dela, esse direito dela. Sim. Mesmo assim, eu tô na... porque tu tá colocando o não matarás, né? Então tu tá colocando nesse mandamento, é o cara que quer tirar a tua vida e você, por legítima defesa, você vai lá e tira a vida da pessoa. Acaba por tirar. Não é que, beleza, então o cara me ameaçou aqui, aí tem um princípio da proporcionalidade aqui, né? O cara me ameaçou com uma faca, vou lá com uma escopeta, Não, existe o princípio da proporcionalidade aqui. Mas sim, o direito de defender está lá, está no catecismo da igreja, é defendido por papas e pela tradição da igreja há muito tempo. Então, sim. E a pessoa continua sendo pessoa, tá bom? Então, por exemplo, ele quis te matar. Aí, porque ela quis me matar, ela fez um mal grande, então eu vou fazer o seguinte, vou estruturar, eu vou atirar no joelho dela e vou ficar torturando, porque ela não merece morrer agora, tá entendendo? Eu vou ficar torturando. Ela já não é mais ser humano. Não, aí não, né? Não, tá entendendo? A dignidade é intrínseca a ela. A sua intenção não é matar, a sua intenção é se defender. Exatamente. Se ele morrer, acabou morrendo. Perfeito. E aí a gente vai entrar aqui na palestra de Joaquim, que armas não são para matar os outros, mas sim para se defender. E a última análise é isso, né? Inclusive é um instrumento super democrático, porque
Não, mas é sério, ó. O Michel aí. A diferença de O cara tem 2 metros, vai bater na Sarah, ele vai bater em qualquer mulher aqui dentro. Vai bater em 20 mulheres se ele quiser. Mas uma mulher com a arma diz: opa, Michel, tudo bem? Eu vou te terminar agora, tá bom? Se você continuar com essa violência, eu vou praticar uma violência acima do que você está praticando comigo. Então é um ambiente, é um instrumento de defesa. Não é a morte pela morte, mas muito pelo contrário. Então a arma é o instrumento mais democrático possível. Nossa. A mais forte. Isso aí é o Michel que tá falando, viu? Mas eu prefiro olhar dessa forma também. Eu acho um ambiente super... ela equaliza, né? Imagina como é que era antes. O cara tinha uma espada, o cara era bom na espada, acabou, né? Acabou, literalmente. O cara era bom, o cara era ferrado. Como é? É o Aquiles, é? É o Aquiles, né, de Troia, que sai matando todo mundo. Espada é muito mais da hora que arma, fala sério, né? É muito mais irado. Mas é menos democrático, tipo, uma mulher com espada contra tu com espada. Uma arma não. A arma não equaliza isso. Equaliza todo mundo. Exatamente. Perfeito. Beleza. Tá vendo como a gente defende a democracia aqui? Beleza. Bem comum e solidariedade. Também eu acho que é mais simples de entender, e eu vou passar aqui, eu vou ler aqui com vocês também, são pontos que eu tirei da própria citação do livro. Tanto a solidariedade como o bem comum estão vinculados à realidade do outro, isso aqui é legal. Vale ressaltar que não vivemos de forma ilhada. Então o que ele está dizendo? A doutrina social da igreja, ela olha para a ontologia, o que é o ser humano. O ser humano não é uma ilha em si mesmo. Não é um átomo isolado, pronto, está aqui um átomo isolado. Mas não, ele se realiza em um relacionamento. O ser humano é relação com o outro. Relação. Então, entendendo isso, nós não somos uma ilha e nós nos realizamos, isso em boa medida, pela forma de comunitária. Então, natural do ser humano não é o Morgan e o Menino Lobo. Não é o Tarzan, tá bom? Que vive lá com os gorilas e tá ótimo, não. Isso aí não. A gente se realiza em família, em amigos, em times, em associações. É natural do ser humano isso, é se reunir, congregar, é natural. Por mais que a gente vai ficando velho, Igor, e a gente não quer mais sair de casa sábado à noite, a gente vai ficando mais chato para sair de casa, mas o natural é por quê? Porque a gente acaba casando, construindo família, e aí a gente vai se isolando mais em comunidades, e não sozinho numa ilha. Nessa monta, não há felicidade, doação ou amor quando vivemos só. Beleza. Esse é um ponto. O outro ponto é, todos os seres humanos possuem uma dignidade intrínseca, como a gente já tinha visto, e nada nem ninguém poderá mudar essa realidade, beleza? Entretanto, isso aqui é uma observação, estou lembrando. Eu vou falar de direito negativo e de direito positivo aqui. Entretanto, quando se observa o bem comum e solidariedade, se assemelha mais com aquilo que o ser humano deve fazer. Leitura prescritiva da realidade, certo? A ausência de liberdade, isto é, a imposição. Então eu olho para o bem comum e solidariedade e digo: Sara, você tem que ser mais solidária. E eu imponho isso para a Sara, eu estou colocando um mal-estar. Posso causar um mal-estar em uma civilização sem virtudes. Por quê? Porque tanto o bem comum como solidariedade não deve ser imposto, mas sim conquistado. É o que a gente vai falar mais à frente. Então, dignidade da pessoa humana, beleza. Intrínseco à pessoa humana, você não precisa chegar lá e convencer Joaquim, é o seguinte, não, pode ser um jeito negativo. Pronto, é simples assim, é ser humano, então é detentor de direitos, ponto final. Não há barganha aqui. Mas eu não posso impor a outra pessoa um bem comum, que ela faça, seja solidária. Aqui é uma conquista. Aqui a gente vai entrar no ponto de cultura, que aqui é uma aba que a gente vai abrir e que, independente, aqui é um red pill, viu, Michel? Sim. Independente do sistema de governo que você tenha, por melhor que seja, e por mais que respeite a dignidade da pessoa humana, por mais que respeite o outro princípio que eu vou apresentar aqui, que é o princípio da subsidiariedade, ele respeita demais esses dois princípios. Mas a cultura é pérfida, as pessoas não buscam a virtude. Cara, mas dia ou menos dia a gente vai relativizar os outros dois princípios. Mas, enfim, a gente vai se aprofundar ainda mais, mas eu queria deixar claro que não dá para se impor, os outros podem ser top-down, tanto subsidiariedade como o dignidade da pessoa humana. Eu posso racionalmente dizer, cara, é o seguinte, vai ser assim e ponto final, e não há um mal com isso. Mas esse aqui, uma vez que eu imponho às outras pessoas, não deve fazer, não deve ser feito, porque eu perco o bem que as pessoas podem fazer livremente.
certo? Então, ao contrário do que o governo diz, né, quando uma coisa é imposta a outra pessoa, não existe solidariedade aí. Não existe solidariedade aí. Por mais que ele tire seu obrigado e dê para o pobre, a solidariedade não acontece aí, certo? É outro nome, mas não solidariedade. Porque esses princípios acontecem pela voluntariedade. Beleza, e aqui a gente entra no coração da apresentação. Aqui e sobre cultura, eu vou falar mais sobre cultura, mas aqui a gente entra no coração da apresentação. Alguém aqui já ouviu falar em princípio da subsidiariedade? Eu já ouvi falar esse nome, mas eu não sei o significado profundamente. É tipo subsídio, pagar. Acertou! 2 mais 2, 7, acertou! Vidão, já ouviu falar? Não. Beleza. O que a gente tem aqui são pirâmides, eu vou deixar falar daqui a pouco, assim. São pirâmides. Sobre o princípio da subsidiariedade, estou dando uma dica aqui, viu, Michel? Estou dando uma dica. Olha para o princípio, pensa, olha para o nome, olha aqui para a pirâmide. E me diz uma coisa, tem mais terra, tem mais concreto na base dela ou no topo dela? Uma base tem que ser forte para sustentar a estrutura inteira. Então, é mais ou menos essa ideia. A ideia é o seguinte, a ideia é que todo o poder da sociedade, ela emana da família. Todo o poder, ela emana da família. A família não conseguindo resolver os problemas e as demandas da própria sociedade, ela vai delegar. Então, por exemplo, eu estou lá na minha casa, e aí eu escrevi isso no meu capítulo, né? Que é um clássico esse. É um clássico, sempre que fala do princípio da subsidiariedade, igreja, eles sempre colocam isso. A família consegue educar o seu filho, fazer homeschooling. Não deve ser dever do Estado dizer como ela deve educá-lo. É a família que tem o poder e detém o poder sobre a sua cria, né? Sobre a sua prole. Então é essa família deve, se quiser, educar. Mas ele quer ser médico. Aí já fica mais difícil, né? Ou então a mãe olha assim, não, até a alfabetização eu consigo fazer facilmente. Aí o cara diz, não, mas eu já não consigo ensinar a Bhaskara para o meu filho. Eu vou delegar um colégio de bairro. Aí a vizinhança se aglutina e diz, né, pelo princípio da subsidiariedade, não como a gente conhece hoje, mas se aglutina e diz, cara, o filho do Michel tem 10 anos, o meu filho tem 3, mas todo mundo vai ter que passar aqui e vai ter que saber matemática, né? Até porque, como o princípio socrático, se você não sabe matemática, né, nem entra nessa escola. Se você não sabe matemática, nem entra nessa escola. Então todo mundo vai ter que saber matemática. Então faz o seguinte, a gente vai fazer uma vaquinha, construir essa escola, vai pagar o Vitor para dar aula, que ele é o cara que tem um óculos bacana, deve saber matemática pra caramba. Então ele vai lá e vai ensinar o filho de todo mundo, no bairro aqui. Então, de forma orgânica, as pessoas se organizaram e delegaram. O poder é delas, mas ela delegou a uma pessoa, delegou a uma instituição mais acima dela, o bairro. Aí o bairro, ele decide, cara, é o seguinte, a gente resolve muitos problemas, mas saneamento básico demanda mais, né? Então a gente faz uma associação de vários bairros e cria uma zona. A zona leste, a zona sul, a gente cria uma zona. E aí nessa zona a gente consegue fazer um saneamento básico, a gente consegue fazer iluminação pública. Massa, tô entendendo. Excelente, mas nessa zona eu não consigo construir uma ferrovia. E aí a gente quer exportar para Santos. Ah, massa, tô entendendo. Então na zona não dá. Mas se eu formar uma cidade, eu consigo ter mais barganha. Excelente, mas comércio internacional talvez tenha algumas coisas. Então eu vou montar, além da cidade, o estado. Mas o problema, Marcos, sabe o que é? É que tem narcotráfico, que a galera está entrando pelo Porto de Santos. Esse narcotráfico é capilarizado por todo o país. E aí eu dou à União o poder de exército, por exemplo, estou criando um exemplo hipotético aqui na minha cabeça. Estou criando a União para olhar e dizer, beleza, a Venezuela atacou, não vai ser o bairro que vai me defender. Não vai ser a cidade que vai me defender, mas a União. Ah, tem um narcotráfico tá pesado aqui, o bairro vai conseguir lidar? Não, a gente consegue com um bandido pequeno assim, mas narcotráfico não dá para combater os caras. Então o Estado vai fazer alguma coisa? Talvez. O governo vai fazer alguma coisa? Muito provavelmente. Percebe então que boa parte, se você olhar hoje, sociedade aqui desse bairro, boa parte de todos os nossos problemas a gente conseguiria resolver tanto de forma distrital, tanto de forma bairro, como de forma de zona. A maior parte dos problemas, então, estaria aqui, ó. Na base. Eu consigo, eu delego o meu poder a alguém. Eu deleguei o poder ao INSPE de me educar. Deleguei.
Acabei, ou então no meio do percurso eu disse, beleza, não gostei dessa educação. Eu tomo de volta. Agora, como é que eu faço isso em universidade pública? É delegado que você não pode tirar de volta. Como é que eu faço isso tendo o Pacto Federativo hoje do Brasil, que 70%, 60% vai todo para Brasília. E o cara lá de Brasília vai decidir a educação, vai decidir o saneamento, vai decidir o armamento de guerra, vai decidir se vai fazer ou não contrato com Israel, vai decidir se vai manter vai falar a besteira que for, ou vai formar com o BRICS uma união. Percebe que o Brasil é o contrário dessa pirâmide. O topo, Brasília, decide quase tudo. E por mais que o prefeito de São Paulo queira fazer muita coisa, e alguma capacidade ele tem, percebe que vários dos problemas reais do paulistano ele não vai conseguir resolver. Me diz aí, como é que o prefeito de São Paulo, por mais que o cara seja comprado na ideia, ele vive isso, respira isso, ele vai combater o PCC sozinho? Ele é impossível ele dizer, bandido comigo não tem vez, vou dar 24 horas, sai da minha cidade. Sempre tem político que faz essas palhaçadas, né? É impossível, cara. O problema é muito mais capitalizado que ele. Ele deveria ter esse poder? Deveria demais. Porque quem sofre na ponta é o paulistano. Quem sofre na ponta é o cara que mora na Zona Leste, é o cara que mora nos bairros. É lá que a maior parte do nosso problema acontece. E os grandes problemas, os problemas mundiais, beleza, eles são a minoria da minoria. Certo? Percebe que esse aqui não é debatido em nenhuma esfera. Ninguém fala desse princípio. Da subsidiariedade. Zero. Raríssimas vezes. Agora tem uma galera começando a falar do movimento municipalista. Inclusive estava escutando ontem um cara do Instituto Borborema falando disso. Que inclusive é muito super legal esse instituto. Mas, assim, debate público, partido, pensar projeto de lei com isso aqui, cara, é zero. Inclusive a reforma tributária de hoje é o contrário desse princípio. A gente delega ainda mais poder e diz aos estados, aquele negócio que o pessoal chama de guerra fiscal, né? Cada estado vai barganhar com o que quiser e vai dizer, eu vou dar incentivo para a minha indústria aqui. Acabou. Agora o Brasília vai decidir e ponto final. É o contrário do princípio. A gente está num caminho antinatural. O natural é o Michel se organizar, formar família cresce, ele cresce, monta uma comunidade, e essa comunidade decide por entre eles, e aí essa comunidade vai crescendo, decide em forma de bairro, depois decide em forma de zona, depois decide em forma de cidade. É muito mais orgânico, isto é muito mais humano isso. É muito mais humano. É impossível. Por mais que o presidente fosse o cara mais virtuoso, o cara mais cheio de bons valores, ele decidir o que é melhor para o INSPER aqui, o presidente vai saber muito mais. No seu bairro, o cara do bairro, que vive do bairro, sabe muito mais dos problemas que o cara de Brasília. É impossível, porque as indiciocrazias, as particularidades de cada um é infinito, não tem como. É humanamente impossível e é antinatural. O que é que o cara vai fazer? Porque se o cara for virtuoso ou não for virtuoso, ele vai massificar. Então o MEC vai decidir top-down como deve ser a educação de todo mundo. Do Acre ao pessoal de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. É claro que isso eu perco muito. Eu perco demais. Por quê? Porque eu não sei a particularidade da região ali. Eu não sei a particularidade dos filhos, eu não sei a particularidade da cultura, eu não sei a particularidade dos problemas. O cara pode ter super facilidade de matemática. Super. Não, mas ele tem que ficar na quinta série. Não, mas quinta série é todo mundo retardado, pô. Eu já sei de tudo na quinta série. Eu já estou fazendo aqui, derivando, cara. Não, tem que ficar na quinta série. Quando você crescer, você continua derivando, faz o que quiser. Eu perco aquilo que é próprio do ser humano, seus talentos. É claro que na distribuição normal vai ter lá um blocão de gente que vai conseguir, beleza, mas os extremos são muito afetados, né? Então o princípio da subsidiariedade é algo não humano. Beleza, eu coloquei aqui uma citação do Duquette. Cada tarefa social é confiada, em primeiro lugar, a um grupo pequeno que possa resolver. O nível imediato superior deve assumir a competência só
no caso em que a unidade inferior não esteja em condições de resolver o seu problema. O STF hoje decide se eu posso ou não fazer homeschooling na minha casa. O que o STF sabe do meu filho, cara? Não tem mais, vou ter. Nada, ele não sabe nem que ele existe, ele não liga a mínima. E eu que tenho os encargos, e eu que devo ter toda a potência de educar na forma que me parece ser melhor. Por quê? Porque eu que tenho um skin the game aqui. Se o meu filho não for bem tratado, é que, eu esqueci de dizer isso, eu começo no livro, eu faço uma citação na cinta leve. Por quê? Porque é próprio do ser humano a antifragilidade, é próprio da natureza do homem ser antifrágil. Isto é, ser capaz de errar, O cara pode pensar, não, Enzo, não vai dar certo não, sabe por quê? Porque a associação de bairro aqui, a galera, é muito riquinha, aqui, Vila Olímpia, não vai dar certo não, é muito riquinha, a galera não vai contar a história da África, não vai contar, cara, não vai dar certo. Sabe que é melhor um cara lá em Brasília decidir, porque ele é técnico, ele estudou muito na vida, e a gente que não estudou quase nada, ou pouco, para melhorar aqui, a gente não pouco, a gente não sabe o que é melhor para os nossos filhos, o que é melhor para o bairro. E aí tu vai tirar da pessoa do bairro a capacidade de ela aprender com os erros dela. E aprender com os erros da pessoa é próprio do ser humano. A antifragilidade é própria da gente. O que a gente acontece? Se a criança que nasce, a gente não deixa ela andar, não vai se machucar. Não deixa engatear, não vai se machucar. A criança fala alguma coisa, já dá água, aí já dá papa. Ela não se esforça, ela não tem dificuldades. A criança não se desenvolve. Ela se torna bobalhona. Não vai jogar futebol com a galera, não, por quê? Porque vai ralar o joelho, vai dar certo, não, vai quebrar o braço. Não, cara. A vida em sociedade é isso, é permitir que os outros também errem. O princípio da subsidiariedade é bonito também olhar por esse prisma. Cara, é o seguinte, possa ser que a escola aqui seja pior que a escola da Zona Leste, pode ser. Aí o que vai acontecer? Informação, a gente vai trocar informação. A gente vai perceber que existe um modelo clássico que talvez seja melhor. A ensinar latim talvez seja melhor que estudar química para as crianças. Ensinar teatro talvez seja melhor que saber física. Porque as pessoas se relacionam melhor, pode ser. Mas como é que eu vou saber isso? Só tentativa e erro, meu querido. Tentativa e erro. Na teoria tudo funciona, mas tentativa e erro ali na sociedade, a gente percebe que culturalmente as pessoas começam a se adequar. Beleza, então eu não vou botar no Colégio do Mateus, porque o Colégio do Mateus só tem teatro. O Mateus acha que só teatro e leitura barroca vai dar certo. Passou o dia lendo Dante Alighieri. Aí não, vou botar no Igor, porque tem teatro, mas tem inglês. E eu quero que o cara saiba alguma coisa de Excel. Aí eu quero tentativa e erro. E as pessoas delegam ao Mateus a educação, e depois dizem, epa, tirei, acho que não está dando certo, vou botar no do Igor. Eu não massifico, eu escolho. Beleza? Isso aqui é um princípio bem importante, é por isso que eu gastei mais tempo nele. Aí tem uma parte que eu falo sobre a crise, enfim, vamos devagar aqui, um por um, né? O abandono mais profundo da ontologia do ser humano, isto é, eu não decido mais, eu não escolho mais, é me proposto, e a vida em sociedade hoje é isso, né? Não só no Brasil, acho que o mundo todo está assim, raríssimas exceções. Eu não decido mais, então o meu filho entra na escola, ele entra no maternal, sai aos 17 anos, escolhe, tem uma possibilidade de escolher algum curso, aí traça lá aqueles 5 anos, que vai ser fomentado a forma de pensar igual a todos os cursos muito parecidos, com a literatura muito parecida. Eu perco muito grau de liberdade, né? E aí a gente acaba vestindo a ideologia de cada vez. Tem várias vertentes e consequências trágicas ao longo da história. O cientificismo, o positivismo, o racionalismo, o niilismo, o nacionalismo, o socialismo, o comunismo, o fascismo, pós-verdade, anarquia, ambientalismo. Quando eu abandono aquilo que é próprio do ser humano, sua dignidade, bem comum, solidariedade, subsidiariedade, eu fico aberto. É como se fosse o computador, que você pode instalar qualquer coisa. Cabe qualquer coisa. Então, sabe de uma coisa? Ao longo da história, o que a gente percebeu isso? Que bom mesmo, cara, é botar só pessoa top lá em cima, e esses técnicos vão decidir pela gente. Vão decidir a taxa de juros, vão decidir como é que a gente vai investir no PIB, vão decidir... Só técnico. Isso tem um nome na história do Brasil, chama de ditadura militar. Foi exatamente isso que a gente fez. A gente pensou assim e disse, top-down, dizendo, beleza, a gente tem que fazer o Brasil crescer, salto pra frente.
né? Juscelino Kubitschek foi em outra medida, não foi ditadura, mas fez a mesma coisa. 5 anos em 5, 50 anos em 5, vamos aí. Eu sei o que é o melhor. Botar técnicos, pessoas, e lá a gente vai fazer construir, pum, sociedade, top-down. A gente vai construir a sociedade brasileira top-down. Não vai. E não deu certo, né? E aí algumas pessoas foram mais radicais, né? As consequências são bem piores aqui, né? No socialismo, no comunismo, no fascismo, as consequências foram bem piores. Me parece. E eu acho que a bola da vez é essa aqui, ó. Ambientalismo é a bola da vez, me parece. Ou então, grandes pessoas no sentido de ter muito poder, muito dinheiro, decidir que essa é a pauta da vez, e aí com essa pauta da vez eles escolhem o caminho a ser seguido. Beleza. É verdade, a verdade é que na era moderna, durante a formação dos Estados modernos, houve uma relativização profunda da dignidade, também a citação do livro, da pessoa humana, esquecendo quase que a totalidade dos princípios da subsidiariedade. Relativizar nossa dignidade e concentrar poder na mão de poucos. Essa seria a profecia do Lord Acton, que eu tirei aqui do Hayek, né? O caminho da servidão. O poder tende a corromper e o poder absoluto corrompe absolutamente. Isto é, eu não respeitar o princípio da subsidiariedade, ter a pirâmide e o problema ser resolvido ali mais na base, é colocar poder na mão de poucos. O poder absoluto corrompe absolutamente tudo. De modo que os grandes homens são quase sempre homens maus. Que é a teoria dele, que os piores chegam ao poder. Porque eles são dispostos a quase tudo. A crise do Estado moderno, em suma, não é uma crise de modelo. Não é me parece, minha opinião, tá bom? É que eu estou indo mais que a DSI, só sendo bem sincero aqui. Essa crise do Estado moderno não é uma crise de modelo, mas é uma crise de princípios. Vivemos um sistema antinatural. Ao meu ver, não é. A gente vai mudar aqui, mas a cultura não é essa. O princípio da subsidiariedade não está sendo respeitado. A dignidade humana, se a gente mudar hoje, fazer o voto, plebiscito, tem uma galera que gosta disso. Decidir hoje. Vamos aí votar república ou monarquia. Aí hoje decidiu 51% dos votos, que no Brasil está a moda agora, viu? 51%, está a moda. Joguei. Tá moda. Na Venezuela também tem essa moda. Aí 51% dos votos votou na monarquia. A gente botou lá o nosso rei. Então, vai mudar alguma coisa? Vai mudar alguma coisa. Vai mudar a essência do problema brasileiro? Não vai. Porque o princípio hoje, da forma que a gente está construído, se não, ou melhor dizendo, pode ser que mude. Pode ser que mude muita coisa, pode sim. Mas somente se olhar os 4 pilares da doutrina social da igreja. Dignidade da pessoa humana, bem comum, solidariedade e subsidiariedade, principalmente esse aqui que o Brasil e vários outros países insistem em não ligar. Aí, tá aqui, ó. De volta ao caminho da servidão, Thomas Woods. Muito bom esse livro. E o caminho da servidão do Hayek, foi daqui também que eu tinha algumas ideias do livro. Possível saída. Para finalizar, já está quase batendo 1 hora. Escola Salamanca e a Ordem Natural. Por que eu acho que a Escola Salamanca e a Ordem Natural é uma possível saída? Meu caro Vitor, que não leu o livro, mas vai ler. Por que eu acho que é uma possível saída? Porque nessa escola, a prudência é um mote da economia de Salamanca. Quem aqui fez economia? Levanta a mão. Beleza. Quem aqui já escutou o professor de economia falar em prudência? Nunca. Por que vocês estão rindo, cara? Não deveria rir, cara. Não deveria rir. Esse aqui, cara, a prudência é o centro da escola de Salamanca. É o centro. Ela entende que existe o elefante dentro da sala de vidro. O elefante é o Estado. Ele tem um poder. Ele é como diz o Weber, né? Ele tem um monopólio legítimo da força. Então, eu interferir em algo, eu tenho que pensar 1000 vezes, eu tenho que ser muito prudente naquilo que eu vou interferir, porque tudo que eu interfiro vai gerar consequências. E eu, como Estado, eu não vou ter o skin the game dessas consequências, quem vai ter é a população. E as consequências são inúmeras e pode ser muito indesejado, né? Então, com isso, eu posso abrir, por exemplo, o capítulo do livro, o sumário, né? Que diz assim, sobre propriedade privada, sobre o livre comércio, sobre finanças públicas e gastos públicos, sobre inflação. Cada um desses pontos a gente percebe ao longo da escola de Salamanca que as pessoas foram muito prudentes e olhar assim, beleza, eu devo, e eles brigam muito com o pessoal mercantilista, né? Eu devo ter medidas protecionistas, eu devo ser
eu devo taxar aquilo que não é importação, eu devo proteger o mercado local, eu devo acumular ouro, eu devo fazer isso, ou eu devo que a livre iniciativa, a escolha das pessoas por preço, por produto, deva flutuar. Prudentemente, por prudência, a priori eu vou permitir o quê? Deixa acontecer. Ah, mas Marcos, vai dar uma merda o balanço comercial, beleza. Quando der alguma coisa, a gente com muita prudência vai olhar essa coisa e vai perceber o que é que está dando errado aqui. Certo? A inflação, como é que a gente deve fazer? Estável. A prudência é o quê? As pessoas se acostumaram com essa moeda valendo tanto. Se eu inflaciono essa moeda para pagar qualquer coisa que seja gasto de guerra ou próprias contas públicas, eu vou distorcer o entendimento de mercado, certo? Eu esqueci de falar, a Escola de Salamanca são os padres da igreja falando no final da escola tardia sobre problemas econômicos, né? Século XIII, XIV. É, exatamente. Então a inflação, tem até uma citação aqui nesse livro, que ele fala assim, mas essa citação o Vaticano ele cortou, viu? Ele não achou prudente continuar, mas eu acho válido essa citação, só para a gente entender a mentalidade do povo daquela época. Se um frade foi capaz, que dedica a sua vida a Deus, se um frade foi capaz de pensar isso, é porque a mentalidade da época é totalmente voltada para o princípio da subsidiariedade. Olha o que o frade disse. Posso até abrir aqui depois e mostrar para vocês. Mas basicamente, só pelo adiantar da hora, eu quero também adiantar aqui. Basicamente, sobre a inflação, ele fala o seguinte: se o rei ele decidir por inflacionar a moeda, por convocar guerras, e isso não estiver de acordo com a vontade da população, e alguém decidir por matar esse rei, isso não configuraria pecado grave. A mentalidade daquela época. Só que o Vaticano disse too much. Too much. Vai que o pessoal começa a decapitar reis, assim. Ele claro, ele põe algumas cláusulas, né? Fazer um exame de consciência, conversar com o seu confessor. Mas, cara, é tão grande o princípio de, cara, o poder é delegado para mim. Você não pode tirar o poder da minha pessoa só pelo seu bel prazer. Você não pode inflacionar a moeda. Você não pode convocar os homens, a cavalaria, e colocar numa guerra que não é acreditada pelo povo. Você não pode fazer isso. Então, se alguém lhe matar, não vai ser pecado grave. Isso não foi para frente, só ressaltando, mais uma vez, né? Alguém me acusar de heresia, eu estou dizendo não foi para frente. Mas o que eu gosto de pensar é porque seria impossível, gente, seria impossível alguém conceber isso hoje. Porque está tudo invertido. Aí não tem mais o princípio da subsidiariedade para basilar. O poder estava lá nos feudos, na Idade Média. O poder estava lá na pessoa. O cara tinha muito mais poder que o rei, por exemplo. Beleza. Então a prudência é o mote da Escola de Salamanca. É por isso que me parece que essa escola ela pensa muito em relação à propriedade privada. Então ela se torna quase que inviolável a propriedade privada por prudência. Os gastos de governo devem ser o mínimo possível. A tributação deve ser o mínimo possível. A inflação deve ser não zerada, mas deve ser contida ao máximo. Por quê? Por prudência. Porque tudo isso aqui distorce a noção de realidade das pessoas. Beleza. Quer saber mais? Eu coloquei 3 livros aqui. Esse aqui foi o livro que eu descobri escrevendo esse aqui. Esse aqui é um livraço de todos, assim. Alejandro Chafin, vale muito a pena ler. Fé e Liberdade, editorial do IBM. Esse aqui eu achei, eu não me lembro como eu achei esse livro, mas é incrível. E foi legal, sabe por quê? Só um parênteses aqui, não tem nada a ver com a formação. Lá no Rio Grande do Sul, eu fui lá pro IEE, tem um fórum da Liberdade lá. E quem estava palestrando era o Alejandro Chafin. E aí ele tem um pé atrás com quem é anarcapitalista. Eu estava escutando, o cara, tarará. E aí eu falei do meu livro, dei o meu livro para ele, disse que ele é o autor mais importante do livro. Foi por causa desse livro que eu li esse livro que eu quis escrever o livro. Achei incrível o livro dele, muito obrigado, tarará. E aí eu comecei a falar dos autores e tudo mais, e aí ele disse, Marcos, é o seguinte, quando eu comecei a ler Rothbard, eu disse que esse cara é muito radical. Muito radical, mas eu vou ler o que é que ele escreve sobre a escala do Salamanca, só para dizer que ele citou errado, só para descredenciar. Palavras dele, ele disse, eu li toda a obra do Rothbard em relação à escola de Salamanca e ele acertou tudo. Ele acertou tudo. Então, só para dizer que essa aqui é uma bibliografia tranquila de ser lida, tranquila no sentido de ser segura. Por quê? Porque um dos caras
vai dizer, hoje, no mundo, esse aqui é um dos caras que mais tem de escola de Salamanca do mundo, o Alex Chapin, e dizer que o Roper está certo, então, se ele está dizendo, quem sou eu para ir contra, certo? Então a escola de Salamanca parece uma saída, por quê? Para a crise hoje, por quê? Porque ela evoca a prudência, tá bom? Por fim, estou acabando, eu sei que vocês estão cansados, está acabando, prometo. Princípio da doutrina social da igreja, ela fala de 4, certo? Primeiro. Dignidade da pessoa humana. Segundo. Bem comum. Terceiro. Subsidiariedade. E o último, Vitão? Subsidiariedade. É difícil essa palavra eu também acho difícil. São 4 princípios. Me parece que esses dois aqui, dignidade da pessoa humana e subsidiariedade, pode ser mais top-down, através de projeto, lei, PEC, vamos fazer, vamos reverter isso aqui, dá. Mas esses dois aqui, meu amigo, não existe lei no mundo que faça com que a gente pode até incentivar. Mas aqui, meus caros, existe um aspecto cultural que deve ser levantado. Ah, Márcio, mas tu não acha que diminuir imposto pode aumentar a solidariedade? Porque era isso que deveria ser. E no fim último, as pessoas, elas sobram dinheiro, né? Então vê um mendigo, vê alguma coisa, os impostos são bem mais tranquilos, gera empreendedorismo, gera um pool de economia, aquilo ali, de forma muito resumida, né? Ele vai ter esferas na sociedade, esferas intermediárias, presta atenção, isso aqui é muito importante. Esferas intermediárias, você vai olhar para o problema social e dizer, beleza, eu conheço esse cara mora na minha rua, por exemplo, estou dando exemplo de população de situação de rua, porque eu trabalho hoje com isso. Esse cara mora na minha rua, então a gente vai se juntar entre bairros e vai dar uma destinação. Em vez de ser o cara de Brasília e dizer como é que deve ser um programa para tirar a pessoa da rua. Percebe? Então vai existir uma série de entidades intermediárias aqui que vai resolver boa parte dos problemas. Hoje, inclusive, tem um pessoal da Missão Belém. Alguém já ouviu falar Missão Belém? Massa. Essa galera trabalha... Eu fui visitá-los sábado passado. Eles têm um asilo de idosos que estavam na rua e estavam prestes a morrer. Então o cara tá, sei lá, câncer avançado, tudo mais, tá com diabetes descontrolado. Então o cara, quando tá ferrado assim na vida, tá perto de morrer, e aí o cara não pode acolher para dar um fim para essa pessoa, para voltar à sociedade, porque ele já fez tanta coisa na vida dele, a saúde já tá fragilizada demais, né? Então tinha um cara que tinha um crânio afundado aqui, a gente foi visitar lá, tinha um cara que tinha um crânio afundado, tinha um cara, muitos tetraplégicos, paraplégicos. Cara, cadê o governo nessa hora? A Missão Belém não quis saber. Ela criou um mini hospital de asilo de idosos. Está ali, uma entidade intermediária que dá vazão a um problema real, concreto, hoje na cidade de São Paulo, e que a prefeitura não consegue dar. A prefeitura não tem nada para essa população, no sentido de asilo, idosos, hospital, não existe. Não existe. Existe um modelo a ser seguido, o Brasil todo, SUS. Mas não é o problema do cara concreto lá, da Cracolândia concreto, não é. E aí como é que eu faço? Não, planificou, e aí não dá para fazer, não resolve. O que resolve são essas entidades intermediárias, porque elas são próximas do problema. Beleza. Então, mais uma vez, voltando, essa aqui era o início da prestação e também o final, o abandono dos princípios, desses 4 princípios, irá ocasionar mais dia ou menos dia uma estrutura não humana. E não dá aqui para dizer, se é estrutura não humana, então eu vou resolver todos os meus problemas voltando na direita, voltando na esquerda. Não vai. Para fechar aqui, né? Possa ser que um dos lados aqui, eles defendem um pouco mais do princípio, mais de algum do que de outro. Eu acho que tem um lado que ele defende bem mais do princípio que de outro. Mas percebe que aqui, nessa apresentação, e eu gosto de dizer isso, não deposite suas fichas na política. Ela não vai resolver. A redenção não está na política. Não quer dizer que você não deve entrar na política, não quer dizer que a política não é algo para você fazer um bem comum. Só não é para você botar sua esperança lá, certo? Por quê? Porque provavelmente ela não vai colocar esses 4 princípios como os pilares do governo. É possível através de imposição, mais uma vez, esses dois não me parecem ser possível através de imposição, é conquista, é através da cultura. E para fechar, se não ele, o caríssimo Santo Agostinho. Por quê? Porque ele vai falar de cultura aí. E aí eu queria fechar com algo cultural também. Porque, mais uma vez, por mais que, e aí eu fecho com essa citação e faço essa breve reflexão, por mais que a gente esteja todas
esses princípios e todos os políticos, vamos dizer, todos os políticos são caras super virtuosos, estudaram para estar lá. Mesmo assim, o aspecto cultural é forte e a gente tem que levar muito a sério. Isso que ele fala no Império Romano, tá bom? O Império vai cair, será inevitável. A cultura que construiu o Império não existe mais. A cultura guerreira se perdeu, as famílias já não querem ter mais muitos filhos, as mulheres não se importam mais com seus vestimentos, se vestem com os panos transparentes. É claro que aqui não acontece, viu? É claro que isso não acontece no Brasil. Por isso vamos criar mosteiros para salvar os livros, as músicas e o que estiver sobrando no passado glorioso, para que as gerações futuras possam se apoiar novamente numa base moral. Profético. Isso ele escreveu há mais de 1500 anos atrás. Foi exatamente o que aconteceu, né? Cara, exatamente. O Império Romano ruiu, vários outros impérios ruíram. O Estado moderno, hoje, a crise do Estado moderno, para mim, parece ser uma falência de modelo. Parece ser uma falência de modelo, porque a gente não respeita os princípios da doutrina social da igreja. Em outras palavras, a gente não respeita a ontologia que é o ser humano. Magia ou menos dia, então vai ruim. Muito obrigado.